Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e estamos aqui para estudarmos um texto da irmã Juliana Gonçalves que se chama Ninguém Tem Nada a Ver com Isso. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Palavra de Deus, que é a Bíblia. Tem uma meditação para cada dia do ano. Quando a gente lê o Manancial, quando a gente está atento à porção bíblica indicada, somos inspirados, exortados e edificados. Isso vai promover o nosso crescimento cristão e vai nos engajar cada vez mais com a missão de Deus. Como os irmãos sabem, não fui eu quem escrevi o texto, não ajudei a escrever, então o que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? E para que a gente possa se sentir direcionado, vamos orar e pedir ao Senhor que esteja conosco nesse nosso devocional. Senhor Jesus, nós te agradecemos o privilégio de podermos ter a liberdade de fazermos o nosso manancial diário, o nosso devocional, para aprendermos cada vez mais de Ti. Então que o Senhor agora nos mostre a etiqueta espiritual, né? Estar preocupados com o próximo, porque é isso que o Senhor nos ensina. Obrigada, Jesus, em Teu nome que oramos. Amém. Bom, irmãos, então o nosso texto está em Gálatas 2, versículos 19 até o 21. E diz assim, ó: Pois, por intermédio da lei, eu morri para a própria lei, com o propósito de viver tão somente para Deus. Fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo exclusivamente pela fé no Filho de Deus que me amou e se sacrificou por mim. Não torne inútil a graça de Deus, porquanto se a justiça pudesse ser estabelecida pela lei, então Cristo teria morrido em vão. Amém? Bem, irmãos, então o nosso texto chama-se Ninguém Tem Nada a Ver com Isso. E o versículo escolhido é o 20, que diz: Fui crucificado com Cristo e já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Bom, irmãos, então olha, com certeza você já deve ter se deparado com esse conceito que muitas pessoas agora estão usando na nossa sociedade, que é o conceito de liberdade. Eu posso fazer qualquer coisa, ninguém tem nada a ver com a minha vida, nem com o meu corpo, nem com o que eu penso, seja na internet, nos programas de TV, na novela, nos programas de entretenimento, nos filmes, nas séries, nos desenhos e até nos livros, né? A gente vê que existe esse conceito de que todo mundo pode fazer o que bem entender e ninguém tem nada a ver com isso. Bom, geralmente esse conceito se baseia na frase que a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser, ninguém tem nada a ver com isso. Pode até parecer um conselho que tá fora, né, das paredes da igreja, uma coisa que é lá do mundo. Os cristãos, os que se importam mesmo com Jesus, não pensam assim. Mas, na verdade, essa liberdade excessiva, ela já entrou na mente de muitas pessoas, inclusive na igreja. E já entrou também na mente de pessoas de outras gerações, das gerações mais antigas. E qual que é o convite de Jesus a respeito dessa frase? Ninguém tem nada a ver com isso. Bom, na verdade, Jesus, ele não é a favor dessa prática, né? Porque Jesus Cristo, ele veio aqui habitar nesse mundo cheio de pecado, ele deixou a glória dele, ele deixou o lugar dele, de Deus, para se fazer homem. Ele sofreu aqui perseguição, ele foi rejeitado, foi humilhado, teve uma morte muito cruel, que foi a morte de cruz. Por quê? Porque ele achava que, sim,
ele tinha a ver com a nossa vida e nós temos a ver com a vida de todo mundo. Então Jesus quis doar a própria vida para nos salvar. Por quê? Porque ele estava preocupado conosco. E nós temos também que ter essa preocupação com os nossos irmãos, com os nossos amigos, com as pessoas que estão ao nosso redor. Não é simplesmente assim, deixa, eu faço o que eu quero. Não, nós temos que agir com amor, tomar decisões que vão fazer com que o sentimento e a presença do outro sejam humilhadas, anuladas. Não é um jeito bom de ser cristão, né? Porque o cristão, ele respeita, ele ama, ele não vai humilhar e menosprezar o outro, né? Então a gente precisa retomar essas verdades bíblicas para a nossa vida de todo dia, entender que a gente foi convidado a ter uma vida plena, uma vida abundante, uma vida feliz, que também inclui renunciar. Eu não vou fazer tal coisa porque meu irmão vai ficar chateado. Porque a pessoa fala, faço o que eu quero. Não. Mas às vezes a gente vai abrir mão de alguma coisa, para quê? Pro testemunho do outro. Às vezes a gente mesmo fala assim, não teria problema eu fazer isso. Mas se o outro vai se escandalizar, né? Como o irmão Paulo mesmo fala, olha, quando ele se refere inclusive à carne, né, sacrificada aos deuses na época, ele não via problema nenhum em comer a carne. Desde que ela fosse oferecida a Deus, santificada, ele não tinha problema que as pessoas comessem. Mas ele diz, olha, se isso vai deixar o seu irmão escandalizado, pasmo, então é melhor que você não coma. Então, muitas vezes a gente tem que deixar de fazer alguma coisa em relação ao testemunho do outro. Então, é importante que a gente saiba que a nossa liberdade tem que ser uma liberdade em Cristo. Uma liberdade sob a graça de Deus. Por quê? Porque ele se entregou a nós e se entregou por cada um dos nossos irmãos, por cada uma das pessoas que existem, que estão aqui. Jesus morreu por todos, né? Então nós temos sim que amar o outro, respeitá-lo, e nesse sentido as pessoas têm sim a ver com a nossa vida e nós a ver com a vida delas. Bom, irmãos, o nosso manancial termina assim, somos um corpo, assim, bem ajustados, totalmente ligados. Isso é uma frase que faz parte de um louvor, uma música que nós cantamos muito, mas é isso mesmo. A gente é um corpo só, ligado e ajustado em Jesus Cristo. Amém? Bom, vou terminar aqui deixando meu abraço diário de ursa. Lembrando que para nós que sabemos que o outro é importante e que nós temos sim que ver uns com os outros, para nós o abraço dá super mega certo. Lembre-se também do nosso versículo deste ano, que é 1 Tessalonicenses 5:9, que diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora sim, agora eu me despeço com a frase do ano, que é: não tema, Deus já está lá.